Olá pessoal, até aqui tem nos ajudado o Eu Sou, né? O nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E irmãos, a verdade, estou falando um pouco assim, tá irmãos, que eu estou saindo de uma gripe. Irmãos, a verdade, ela sempre vai bater de encontro à não verdade, dizendo assim. Desculpa, irmãos. Por quê? Porque a verdade, irmãos, não diz assim, doa quem doer, né? A verdade, irmãos, ela nos liberta. E se nós não tivermos a verdade dentro de nós, uma hora a verdade vai bater de encontro ao nosso coração. Entende? Então, Jesus sempre veio falando coisas tremendas que iriam acontecer e que nós precisaríamos nos transformar. E hoje, irmãos, nós vemos que tem muitos ministérios terrenos que infelizmente não estão vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Desculpa, irmãos, pelo menos eu vou dizer algo para vocês aqui que eu não concordo, tá? A venda de tijolinho santo, meia santa, de aventais, de lençóis dentro da igreja, de tiragem de vários propósitos no mesmo culto. Eu não aceito essas coisas, irmãos, porque isso não é bíblico. Você vender algo dentro da igreja, Jesus falou que não era para fazer isso. Isso é a verdade. Isso é errado fazer essas coisas. A igreja hoje em dia, infelizmente, virou um comércio. E nós precisamos saber que isso é o final dos tempos. Jesus saiu do templo, irmãos, e ele foi até o Monte das Oliveiras com os seus discípulos. E a palavra de Deus diz que os discípulos estavam a sós com ele e eles perguntaram quando seria o tempo do fim. E nós, como seres humanos, nós sabemos que o tempo está passando, o tempo está abreviado. Os estudiosos agora não estão dizendo aí, você sabia, que agora não vivemos mais um tempo de 24 horas, mas 16 horas? Então, isso são os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas, irmãos, elas estão tão preocupadas com só a vida matéria que isso está fazendo as pessoas sofrerem. Não quer dizer que as pessoas têm que andar, né, de qualquer maneira. Nós temos que ter o nosso trabalho, nós temos que cuidar da nossa saúde, da família, nós temos que ter esses valores dentro de nós. Mas eu quero dizer que as pessoas estão tão apegadas ao material, à matéria, que elas estão esquecendo da parte principal, que é se voltar para Deus. Nós vemos claramente que quando Jesus esteve aqui nessa terra, quando ele começou a pregar coisas do reino dos céus, que o povo tinha que se libertar, que o povo tinha que ter uma nova vida, que ele era a ressurreição e a vida, as pessoas não gostaram e se levantaram contra o Cristo para o matar. Mas Jesus, voltando ao assunto, no Monte das Oliveiras, que foi um local, né, de muito sofrimento para o Filho do Homem, ele falou aos seus discípulos, aqui em Mateus 24, a partir do 36, algo muito poderoso, como estaria a última geração, porque nós estamos na última geração. Não sei se você sabe, né, meus irmãos?
Mas uma geração é 70 anos, não é verdade? E lá na época de Noé era 120. Agora nós sabemos que é 70 anos e foi cumprido, né, os 70 anos, né, de Israel. Então, uma geração, já chegamos a 70 anos. Esta é a última geração. E nós estamos na geração, irmãos, da vinda do Filho do Homem. E em Mateus 24, a partir do 36, diz assim: os discípulos perguntaram e Jesus respondeu como seria o fim. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, irmãos, a vinda do Filho do Homem. Mas uma coisa importante que nós temos que saber, lá em Amós, a palavra de Deus diz assim, Amós 3,7, diz assim: e certamente o Senhor Jeová, o Senhor Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus, ele não fará nada sem antes revelar aos seus profetas. O Espírito Santo está aí revelando para a gente. Só existe dois caminhos, irmãos, o bem e o mal, que nós devemos seguir a luz de Cristo. Então Deus já tem revelado aos seus profetas. A palavra de Deus diz também, lá em Gênesis, Noé, a Bíblia diz que Deus, ele revelou Noé que haveria o dilúvio, não é verdade? E dentro do dilúvio, e é o texto que nós vamos ler hoje em Mateus, Deus revelou 7 dias antes a Noé que viria o dilúvio. Diz assim, Gênesis 7, versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Desfarei de sobre a face da terra todas as substâncias que fiz. Então, ele diz, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Falou até o tempo, né? Então, irmãos, a verdade é a verdade. Então ele disse, porém, Mateus 24, 36, porém naquele dia, desculpa, irmãos, e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ele não falou nem o dia e nem a hora. Mas, quando a gente estuda a palavra de Deus, as profecias de Deus, nós sabemos que ele disse que vai revelar os seus. E ele disse também, né, que quando tivesse chegando o dia, ele falaria, assim como falou com Noé. Ele diz no 37. Então, antes de continuar, Deus está dizendo que ele vai falar para mim e vai falar para você, que é servo de Deus. Ele vai colocar tudo na pauta, irmãos. E ele vai falar para cada um de nós sobre a sua vinda. Ele disse para olhar para os sinais dos céus. Nós sabemos que está tudo aí. Está tudo aí, irmãos. Deus está falando sobre o finais dos tempos. Nós sabemos que tudo está se cumprindo. O problema é nós não ficarmos, irmãos, entorpecidos com o mundo matéria. Irmãos, se nós fôssemos para ficar aqui como semente, nós não morreríamos. Não existiria novos céus e nova terra. A gente fica aqui neste mundo aqui, irmãos, brigando por pouca coisa, coisas que vão passar. Como eu volto a falar, existem 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. A palavra de Deus diz que este mundo aqui jaz do maligno. Que ele está dizendo que o mundo não é do maligno. O maligno tem uma proporção de mexer com a estrutura do mundo.
mas ele não é dono do mundo. Ele está sendo permissivo. Deus permitiu ele estar aqui, neste mundo. Mas a palavra de Deus diz que Deus fará a diferença entre aquele que me segue e aquele que não me segue. Então, diz no 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? Então lá, como é que estava o pessoal no tempo de Noé? Estava vivendo as suas vidas, plantando, colhendo, mas o que aconteceu? Ninguém quis ouvir Noé. Muitos tiveram inveja de Noé por criar aquele barco gigante, nunca tinha sido criado algo tão profundamente grande. Pessoas, imagina gente, pessoas viram os animais entrando na arca, espécie de cada animal. Deus foi preparando tudo, os tempos, para que Noé pudesse fazer os animais estar todos na arca. Deus preparou os alimentos, aqueles que durariam 40 dias e 40 noites dentro da arca. Deus preparou tudo. A arca, irmãos, é a salvação. É a porta aberta para entrarmos para a salvação. É a vinda do Filho do Homem. Mas, infelizmente, as pessoas estavam desapercebidas. E diz aqui, e porquanto assim será nos dias anteriores, antes do dilúvio, né? Que diz, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até os dias que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, o povo está desapercebido. Não é verdade? Comem. Porque é normal, são coisas normais da vida. Comer, dar-se em casamento, não é verdade? Ter suas festas, seu trabalho. Nós também temos que viver dessa forma. Só que o grande problema é que as pessoas estavam desapercebidos. Hoje está uma forma de que as pessoas precisam só ver a matéria, a vida financeira. Se você entrar em alguns canais aí que só falam só de prosperidade, 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 os canais estão cheios, porque as pessoas querem prosperidade. Quem é que não quer? Não é errado ter prosperidade. Não é errado dar em casamento, não é errado comer, beber. Mas o grande segredo aqui, que Jesus está dizendo, não era isso. Era estar desapercebidos. Essas palavras foram ditas para os discípulos no Monte das Oliveiras. Os discípulos já tinham visto grandes coisas, grandes sinais, grandes milagres de Jesus, as curas maravilhosas. Então, quando eles perguntaram sobre o fim dos tempos, Jesus vem dizendo, nós não sabemos como foi em Noé? Assim será também na minha vinda. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Jesus está dizendo aqui, irmãos, no sentido de quê? Da percepção. Se, por exemplo, a esposa está ligada na obra de Deus, mas o esposo não está. O esposo está ligado na obra de Deus, mas a esposa não está. O esposo e a esposa estão ligados, mas os filhos de maior idade não estão ligados com Deus. Assim será, porque estão desapercebidos. A gente não venha, irmãos, ficar cochilando na fé, mas que nós venhamos ter essa verdade que é a palavra de Deus. Eu, irmãos, sempre vou falar coisas para vocês sobre a verdade, porque é a verdade que nos liberta, que nos transforma. Mas é a verdade, irmãos, que nos traz a salvação eterna. Então, estando no campo, serão levados um e deixado o outro.
estando duas moendo o moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Olha que coisa interessante, irmãos. No 43 diz assim, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão. Então, ele estaria o quê? De vigia, observando. Em momento algum ele cochilaria. No 42 diz assim, vigiai, pois considerai isto. Não, no 42, desculpa, vigiai, pois porque não sabeis a hora de há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos a que hora há de vir. Por isso que nós temos que estar apercebidos. Nós devemos estar sempre alertas. Por quê? Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele vai vir na nuvem dos céus. E nós não podemos, irmãos, estar entorpecidos pelas coisas do mundo. Que nós venhamos estar, vou deixar essa mensagem para uma segunda parte, que nós possamos estar, irmãos, apercebidos disso. Eu vou falar muito sobre isso, porque nós estamos no final, irmãos. Nós estamos no final dos tempos. Nós devemos buscar a presença de Deus. Duas estarão no moinho, uma será levada e outra deixada, porque uma está ligada com Deus, é igual quando Jesus falou, né, que das virgens prudentes, elas, 5 eram nécias, viu? É 2 caminhos, irmão, o bem e o mal. 5 estavam percebidas e 5 não. Jesus disse sobre vigilância. Isso é na vida, né, irmãos? Nós estamos aqui vivendo, nós temos que estar vigilante. Vigilante ao que come, vigilante ao que vive, diante da sociedade, das pessoas. Esta mensagem, irmãos, é para que nós venhamos estar ligados com a presença de Deus, porque a sua vinda está próxima. Eu vou parar por aqui, deixar você meditar esta pequena mensagem, esse pequeno esboço, e vou voltar nessa mensagem de novo, falando desses assuntos. Irmão, nós estamos no final dos tempos. 70 geração já foi cumprida. Olha os sinais. Olha os rumores de guerra. O arrebatamento está próximo, irmãos. E nós viemos ficar ligado com Deus. Tá bom, irmãos? Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que esta mensagem penetre no seu coração. No nome de Jesus, fique na paz e fique com Deus.